Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando essa aula referente a um tema bem interessante, tá? Que é velocidade das reações. Então, faz parte desse conteúdo de vocês. Nós vamos estudar sobre velocidade das reações, já falando um pouco das reações químicas, né? Entendendo um pouco desse universo das reações químicas. Mas lembrando que esse conteúdo é ainda conteúdo do primeiro ano, é uma visão geral sobre a velocidade. Existe outro conteúdo que a gente chama de cinética química, que no ensino médio é estudado no segundo ano, que faz parte de um grupo de conteúdos que nós chamamos de físico-química. E vocês vão ter uma outra disciplina, não sei se vai ser eu ou outro professor que vai ministrar, tá? Chamada de cinética experimental, tá? E uma outra disciplina chamada de cinética, que é uma parte mais teórica, ok? Nela vocês vão fazer equações, vão determinar as equações que determinam a velocidade de uma reação. O nosso objetivo hoje é conhecer a velocidade que algumas reações acontecem, né? Já dando continuidade ao estudo da estequiometria. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim falando: professor, a gente vai fazer alguma reação no laboratório? Então a resposta é sim, tá? A nossa próxima aula, que é a nossa aula online, ok? Eu vou estar no laboratório junto com o tutor Túlio e nós vamos fazer um procedimento experimental onde eu vou falar como usar as vidrarias, a questão do menisco, como medir ele, tá? Então nós vamos trabalhar com uma substância ácida, provavelmente ácido clorídrico, verificar todos os cuidados no seu manuseio. Eu vou fazer, né? Ou o Túlio vai fazer e eu vou filmar e eu vou detalhando. Em seguida, nós vamos pesar uma substância básica, né? Provavelmente hidróxido de sódio. Eu vou fazer o roteiro ainda, passar para o Túlio. E aí nós vamos pesar esse material, vou falar como usar a balança, quais são os cuidados, o preparo de soluções, como que é o preparo de uma solução ácida, uma solução básica. E em seguida nós vamos fazer uma reação de neutralização, tá? Que é uma que eu já tinha comentado na aula passada. E nós vamos fazer um procedimento chamado de titulação. Então vai ser uma aula bem interessante, eu vou falar muito sobre laboratório, sobre segurança, sobre os métodos, sobre manuseio, tá, dos materiais. E agora, né, na nossa aula dessa semana, eu vou propor para vocês um experimento que vocês vão fazer aí na casa de vocês, sobre velocidade de reações. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, para me mostrar os slides. Esses slides, assim como esse vídeo, eu vou postar para vocês e vou postar também um campo para atividade, que eu vou comentar lá no final, como que vocês vão ter que fazer. Tá? Que seria o relatório, que é o que vocês vão postar. Ok? Então, estou compartilhando aqui agora. Então, nós temos aqui velocidade das reações. O que essas imagens têm em comum? Então, nós observamos aqui, ó, na primeira imagem, nós temos aqui um processo de corrosão, uma peça metálica, e veja, ó, como que ela já está danificada pela ação do tempo. Aqui está acontecendo uma reação de oxidação, onde o ferro que está no seu estado elementar, né, o ferro, ele em ligações metálicas, uma com a outra, você tem uma peça que é metálica, que é uma boa condutora de eletricidades, porque o ferro ele tem 2 elétrons, né, na camada de valência, e esses elétrons podem ser compartilhados, podem ser transferidos quando é uma ligação iônica, e nesse caso, que é uma ligação metálica, eles ficam disponíveis. Por isso que o ferro é um bom condutor de eletricidade, porque ele tem muitos elétrons livres. Tá? Contudo, isso faz também com que essa peça esteja muito disponível para a reação. Então, esse ferro, na presença de oxigênio, vai reagir formando óxido de ferro.
que é o produto da corrosão. Então, com o tempo, o oxigênio presente no ar vai reagir com o ferro, formando o óxido, que é um tipo de sal, que facilmente ele se desprende na forma de camadas. E essa é uma reação lenta. É claro que vai depender das condições do meio, né? Vai depender da umidade do meio, ou principalmente temperatura e as condições externas. Se tem uma película protetora, o que nós fazemos? Nós pegamos as peças metálicas e colocamos uma tinta. Essa película vai fazer com que o oxigênio não entre em contato com o ferro. Então, a película, que é a tinta, ela protege a peça metálica. Mas essa reação ela vai acontecendo com o tempo, porque essa película que é a tinta, ela com o tempo ela também vai se deteriorando. E aí o oxigênio começa a entrar e essa peça, fatalmente, o tempo vai fazer com que a reação aconteça. Porque tudo na natureza tende ao estado de menor energia. E o estado de menor energia é quando o ferro ele se liga ao oxigênio formando o óxido de ferro. Tá? Esse é o estado de menor energia. Então, as peças metálicas expostas ao tempo, fatalmente, pode ser reações mais lentas ou mais rápidas, mas em geral são reações lentas, elas vão acontecer. Nessa outra figura, ó, nós estamos observando aqui uma explosão. Tá? Então, a explosão é interessante, é um exemplo interessante, porque quando eu tenho a pólvora, ela separada, ela não vai explodir. Você tem a dinamite, né? Você tem outros materiais explosivos que, se você não der um acréscimo de energia, que a gente chama de energia de ativação, ele permanece estável. Então, você tem a dinamite, está estável, mas se você colocar uma faísca, ou fizer, por exemplo, um atrito, né, que uma molécula choca com a outra e libera energia, ou seja, se você doar um pouco de energia, aí é o que é necessário para tudo reagir rapidamente, uma forma vigorosa, uma reação extremamente explosiva, exotérmica. Tá? Então, isso nós chamamos de energia de ativação. Enquanto não é fornecida essa energia de ativação, a pólvora está estável. Mas se você fizer o atrito a partir do impacto, por exemplo, de duas partes sólidas, ela vai receber essa energia de ativação e uma molécula rapidamente, como libera muita energia, passa para outra e pá, muita energia liberada. É o mesmo princípio do motor do carro. Nós temos as velas que liberam faíscas. Então, tem o combustível, a gasolina. Quando você aumenta, você fornece a energia de ativação, aquela molécula sofre uma combustão rápida, libera muita energia, que automaticamente todas as moléculas que estão presentes dentro do motor do carro, por exemplo, se for um motor de 1 litro, né, que são os carros 1.0, 1.8, motor de 1,8 litros, e rapidamente explodem, liberam muita energia que faz com que o carro se movimente. Tá? Então é necessário que uma energia de ativação que a vela proporcionou. E da mesma forma nós temos aqui o cigarro. Se eu compro o cigarro, ele está estável. Né? Agora, se eu forneço uma energia de ativação, que é quando eu coloco fogo lá na ponta dele, essa energia vai sendo transferida de molécula a molécula e o cigarro ele vai queimando naturalmente por completo. E você tem velocidades diferentes. Ó, a primeira extremamente lenta, comparada com a segunda, que é extremamente rápida, e a terceira, que é intermediária. Uma outra reação lenta também é o que nós observamos aqui nas cavernas. As cavernas têm a formação das estalactites e estalagmites. Tá? As estalactites é aquelas que ficam na parte superior, onde a água que tem muito calcário em especial, a água vai escorrendo, né, pela parede da caverna, pelo teto da caverna, o calcário ele vai se solidificando, permanece, formando essas estruturas bem bonitas aí. Então, na parte superior é estalactites, na parte inferior formam as estalagmites. Quem fez aí as aulas de geografia, né, lembra, geralmente sempre se estuda bastante sobre esses conteúdos. Então, as reações, elas acontecem, algumas bem rápidas, outras bem devagar. Algumas precisam de dar um suporte energético, que a gente chama de energia de ativação, para que elas aconteçam. Então, o segredo é a velocidade.
cada reação tem uma velocidade diferente. E essa velocidade, ela é determinada a partir de fatores específicos da reação. Então, para formar as estalactites e estalagmites de uma caverna, demora aí milhares de anos. São muitos anos para acontecer. A corrosão de material vai demorar alguns meses, né? Dependendo do clima, da temperatura, das condições externas. Já o cigarro é consumido em 1 minuto. E o diamante explode, a dinamite explode instantaneamente. Então, a cinética química é o estudo das velocidades de reações. E esse estudo vai nos ajudar a compreender como essas reações acontecem e o que eu posso fazer para que elas se tornem lentas. Por exemplo, eu compro alimento lá no supermercado, as verduras, eu pego essas verduras e coloco na geladeira. Porque quando eu refrigero essas verduras, eu reduzo a velocidade. Então, a velocidade ela está proporcional à temperatura. Então, nós estudando essas velocidades, compreendendo, nós podemos fazer com que algumas reações que nós temos interesse aconteçam de uma forma mais rápida. Por exemplo, eu quero produzir biodiesel, algo que a gente vai estudar bem lá na frente no curso, na disciplina de processos industriais. O que eu tenho que fazer? Eu aumento a temperatura, eu adiciono o catalisador, e aí a reação acontece em 1 hora. Porque estudando a velocidade, eu consigo manipular para que a reação aconteça de forma rápida. Mas, por outro lado, o alimento, eu quero que ele não se deteriore, as reações sejam lentas. O que eu faço? Eu reduzo a temperatura, por isso que eu conservo esse alimento em refrigeração. Tá? Então, estudar essas velocidades e verificar o que pode ser feito para reduzir a velocidade da reação ou aumentar de acordo com o interesse. Então, esse é um conteúdo que a gente estuda em cinética química, que é a disciplina que vocês vão estudar mais à frente. Então, a velocidade média, né, é o que nós vamos calcular da mesma forma que eu saio de uma cidade para outra. Saio aqui de Gurupi e para Dianópolis. Quanto tempo até chegar lá? Ou Pedro Afonso, né, supondo, aí eu tenho a distância dividido pelo tempo, eu tenho a velocidade média. Esses cálculos vocês vão estudar lá na disciplina de cinética. Aqui é apenas para conhecer essas reações. É só uma visão geral. Então, a relação entre o que foi consumido, né, na reação e o que foi formado. Então, por exemplo, a produção de biodiesel. Eu tenho inicialmente o óleo, que é o triacilglicerídeo, adiciono o catalisador, que é um catalisador básico, que é o hidróxido de sódio, mais o metanol, essa reação vai acontecendo, então o triacilglicerídeo e o metanol estão sendo consumidos e formando um éster, né, que produzido por essa reação, que a gente chama de biodiesel. Mas éster é um nome, é um grupo específico, né, que nós nomeamos lá da química orgânica. Então, quem lembra lá do 3º ano do ensino médio, lembra desse nome. Se não, vocês vão estudar bastante aí nas disciplinas de orgânicas, né, que vocês vão começar, que eu não lembro qual que é o período, que é química da vida. Então, as reações, elas vão acontecer, e conforme eu já mostrei para vocês, nós temos assim, aqui o símbolo do componente, né? Por exemplo, ferro, sódio, cálcio, potássio, oxigênio, nitrogênio, e mais o seu coeficiente, que é o coeficiente estequiométrico, para me saber a proporção com que ele reage. E aqui nós temos os dois reagentes, reagente A e B, formando dois produtos, C e D. Por exemplo, aqui, ó, o triacilglicerídeo, que é o óleo, um lipídio, A, mais o metanol, B. Aqui eu adiciono um catalisador que eu vou comentar bastante sobre ele, a importância do catalisador. Ele reduz a energia de ativação e faz com que a reação aconteça mais rápida, que nesse caso é o hidróxido de sódio, e vai formar aqui um éster, que é o biodiesel, mais a glicerina. A glicerina é um rejeito. Então, matematicamente, nós representamos a partir dos índices estequiométricos e relacionamos com os valores de massa molecular,
E assim nós podemos fazer as devidas contas, determinando, por exemplo, reagente limitante, reagente em excesso, conforme foi estudado lá na aula anterior. Então, de acordo com o tempo, com que o tempo vai passando em uma reação química, nós vamos verificar que o reagente, ó, antes estava alto, tinha muito reagente, com o tempo ele foi sendo consumido. Ó, foi reduzindo. O triacilglicerídeo, óleo, no início tinha muito. Aí ele vai reduzindo, 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 mas nas reações reais, dificilmente você chega a valores próximos de 100. Aí entra o rendimento. Um rendimento de 90% quer dizer que 90% do reagente foi consumido e 10% não reagiu. E é o que eu vou falar mais aqui à frente, porque nessas reações, elas acontecem, mas jamais 100% do meu reagente vai ser consumido, porque você tem a teoria das colisões. Isso não acontece tão rapidamente, tá? Por exemplo, na hora que acontece a reação, você tem que o reagente A tem que encontrar com B no ângulo específico como a energia necessária para que forme o composto intermediário, né? E aí sim formar o produto, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho. E com o tempo, o produto ele vai aumentando. No início era zero o produto, né? Então você tem um tempo de reação, ele vai aumentando, aumentando até estabilizar. Estabilizou, finaliza a reação. E aqui, ó, estabilizou, finalizo a reação. Ok? E nós temos aqui, então, o gráfico em função do reagente, com o tempo, do produto com o tempo, e aqui a velocidade da reação. Então, a reação, no início, você tem muito reagente, então ele rapidamente colide um com o outro, então a velocidade é alta, porque você tem muitas colisões e muita conversão, alta velocidade. Mas com o tempo, o reagente vai acabando. Olha aqui, ó, quando a gente chega nesse momento aqui, que é mais ou menos a metade do tempo, 50% do tempo, veja aqui, ó, a quantidade de reagente que tem, só tem um pouquinho de reagente. E olha aqui na metade do tempo, a quantidade, produto lá em cima tem muito produto. Então tem muito produto e pouco reagente. Então a chance desse reagente encontrar o A com o B novamente, colidir para formar o produto, é muito pequena. Então, com o tempo da reação, no início tem muito reagente, a velocidade é alta. Com o tempo que os reagentes são consumidos, a velocidade vai reduzindo, 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 até chegar no valor que é próximo de zero. Então, a concentração dos reagentes diminui com o tempo, gráfico 1, a concentração dos produtos aumenta com o tempo, gráfico 2, e a velocidade vai diminuindo, porque você reduz a concentração dos reagentes. Então, essa aqui é a teoria da colisão que eu tinha falado anteriormente. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu metanol e aqui o triacilglicerídeo, que é uma molécula maior. Então, tem que ter uma colisão entre os dois, formando um composto intermediário para que depois libere dois componentes diferentes. Então, a reação só vai acontecer quando tiver uma colisão naquele ângulo específico que promove a ligação, e assim, uma ligação se forma, uma outra ligação se forma, e outra ligação se desfaz, formando dois compostos diferentes. Então, isso vai acontecer baseado na probabilidade das colisões. No início da reação, a probabilidade é alta, porque tem muito reagente. Mas no final, a probabilidade é baixa, porque tem muito produto junto. Ok? Então, as condições para que ocorra a reação. Primeiro, a afinidade entre os dois reagentes. Se não tiver uma afinidade química que faça com que ele interaja com o outro, não vai ter reação. É igual se eu pego dois gases, por exemplo, o gás amônia e o hidrogênio, que eu citei, se eu não me engano, lá na aula passada. Esses dois gases, por ser gás, eles são muito estáveis, então eles vão ficar dispersos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma estratégia para que a reação aconteça. O que é feito? Eu aumento a pressão entre eles, eu coloco muitos gases, então vai estar tão pressionado entre eles que eles vão colidir com mais frequência, aí eu posso ter uma reação formando amônia, que é o nitrogênio mais hidrogênio.
Mas se não tiver essa pressão, não vai acontecer a reação. Tá? Então, precisamos de avaliar as características químicas para que a reação aconteça. Por exemplo, na produção de biodiesel, uma estratégia é aumentar a temperatura, para que você tenha a energia necessária para formar esse complexo intermediário. E assim a reação acontecer. O contato apropriado entre os reagentes, por exemplo, esse átomo aqui, ó, ou essa molécula que está simbolizando só uma esfera, né, mas pode ser algo maior. Se ele entrar em contato, por exemplo, por um lado, uma colisão por um lado, por uma extremidade, talvez não reaja. Ele precisa de entrar em um ângulo específico para que tenha esse encaixe e forme esse complexo intermediário. Aí sim a reação acontece. Então, antes da reação, complexo ativado e após a reação formando os dois produtos, tá? Então, antes da reação e depois. Nesse segundo caso, ó, entrou em contato, formou o complexo, mas ou a energia não foi suficiente, ou não tinha afinidade química, ele entrou em contato, teve a colisão e solta sem que a reação aconteça. Então, o estudo das velocidades das reações vai nos dar informação sobre isso. E assim nós conseguimos manipular as reações para que aquelas desejáveis aconteçam e aquelas indesejáveis não aconteçam. Por isso que nós utilizamos de várias estratégias. Por exemplo, no refrigerante, nós colocamos um antioxidante, que é uma substância que vai oxidar primeiramente antes da substância do refrigerante. E assim você mantém a cor, o sabor do refrigerante. E aí nos alimentos em geral, quando a gente lê lá no rótulo, antioxidante tem essa finalidade. Não deixar que ele reaja ao oxigênio, porque se reagir, pode mudar a cor, o sabor do alimento, tá? E assim é uma forma que de preservar essas reações para que essas reações não aconteçam. Então a velocidade das reações elas vão depender, né? Além da afinidade química entre o composto A e o composto B, também está em função da frequência das colisões, dos choques entre elas. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a probabilidade de choque uma com a outra. E aí eu aumento a velocidade da reação. Mas além disso, não adianta só ter colisões, tem que ser colisões eficazes. Porque tem ângulos específicos, como eu falei anteriormente. Não é em qualquer local que chocar que já vai formar o composto intermediário, né? O complexo ativo. Não é. Precisa de ter o quê? Uma colisão específica de acordo com o ângulo, e estão estudando aí sobre os átomos, sobre a nuvem de elétrons que tem no átomo, a disposição espacial, né, aquelas formas geométricas específicas, e assim você vai ter colisões eficazes, é aquelas que formam o complexo ativado que permite a reação. E assim, o reagente A e B é convertido em C e D. Então, é necessário ter uma orientação apropriada nessa colisão. E aí, formar o complexo ativado. Então, veja, eu tenho meu reagente A, que tem uma energia, o reagente B, com outra energia. Os dois, para que forme o complexo, olha, naturalmente não se forma. Aliás, depende das reações. Tem reações que naturalmente elas acontecem, mas a maior parte delas eu preciso de fornecer uma energia que a gente chama de energia de ativação. Aí ele sai, ó, desse nível de energia de A e B. Quando eu forneço a energia, ó, eu subo, a energia do complexo ele é maior, e no que a energia é maior, nós vamos perceber que aí ele, quando ele desce, ele vai para um estado de menor estabilidade. Tá? Nesse estado de menor estabilidade, formando o composto C e o composto D. Então, tudo na natureza tende a um estado de menor estabilidade.
Mas o meu estado de menor estabilidade só vai acontecer depois que eu forneço a energia de ativação. Tá? Então, por exemplo, a dinamite, ela está aqui, a energia da dinamite, ela só vai explodir e formar compostos estáveis se eu fornecer essa energia de ativação. É igual a gasolina, ela vai permanecer líquida. Agora, se eu fornecer essa energia de ativação, como a vela, aí ela explode e os seus produtos têm uma energia menor. E nesse decréscimo aqui de energia, ó, é a energia que foi doada para o motor que permitiu a movimentação do carro. Então, esse complexo ativado, né, ele só vai acontecer quando eu forneço essa energia de ativação. Então, eu tenho esses três estágios: reagentes, forma o complexo ativado, para depois eu ter os produtos, tá? Uma reação do tipo A mais B formando C mais D. Ok? E sendo que as energias, olha, do complexo ativado é maior, e as energias de C e D do produto é menor. Então, essa reação é uma reação exotérmica. Libera energia. A energia vai para o exterior. Ok? Então, essa é a energia de ativação, que nós falamos bastante, né? Tem o reagente, você doa a energia, forma o complexo ativado, e aí, em seguida, vai formar os reagentes. Então, energia de ativação é a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para a formação do complexo ativado, que é essa energia aqui, ó, dessa reta, que é essa energia que você tem que fornecer para que a reação aconteça. Podemos entender a energia de ativação como uma barreira que impedem os reagentes de ultrapassar e chegar a ser produto. É uma barreira, você tem que romper essa barreira para que a reação aconteça. E aí nós temos as reações endotérmicas, que são aquelas reações que você tem um reagente, mas no final, depois da energia de ativação, o produto, ó, ele é mais energético. Então ele absorveu energia. Um exemplo disso é quando eu passo, por exemplo, álcool na pele. Quando eu passo álcool na mão, na pele, não dá aquela sensação que está frio? Então, isso significa que o álcool no estado líquido, para ele passar para o estado gasoso, é uma transformação endotérmica. Ele precisa de retirar a energia do meio. Por isso que eu sinto a minha mão fria. Então, ele retira a energia do meio, porque você tem estado líquido, um grau de agitação. Quando ele pega a energia do meio, ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Tudo para entrar no estado, sair do estado líquido e entrar no gasoso, você tem que fornecer energia. Então, ele pega a energia de onde? Do meio. Então, nesse caso, ó, o reagente, ele precisa de uma energia de ativação, mas os produtos têm uma energia maior que o reagente. De onde veio essa energia para que você esteja nessa parte superior? É a energia que foi fornecida. Então, além da energia do complexo ativado, você tem que fornecer uma energia a mais, e essa é uma reação endotérmica. A energia que está no ambiente sai do exterior e vai para o interior. É igual quando eu falo endoparasitas, né? As parasitas lá do intestino, da parte interna do organismo. Então, essa reação é uma reação que absorve energia. E no final, a reação, ó, o produto, ele é mais energético que o reagente. Já a reação exotérmica, a energia vai para o exterior. Então, você tem aqui os reagentes, a energia de ativação, mas no final, ó, o produto ele é menos energético. Então, essa energia aqui, ó, que decai, é uma energia que vai para o exterior. Então, quando o produto ele é menos energético, ele libera energia para o ambiente. Quando o produto é mais energético que o reagente, ele absorve energia do ambiente. E aí nós vamos perceber que as reações no qual eu pego o frasco e o frasco está frio, ele esfriou, significa que são reações endotérmicas. Já quando eu pego uma reação e eu sinto que o becker ele esquentou, é uma reação exotérmica, liberou energia para o meio.
E aqui é a atividade que vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? Então, a atividade da semana é esta, ok? Nós vamos falar sobre velocidade e reações. Então, vocês vão fazer aí na casa de vocês, tirar foto e vai mandar para mim. Então, vocês vão ter essa semana para realizar esses experimentos, tá? São 2 experimentos. Então, a atividade experimental 1. Então, são atividades com materiais alternativos que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês. Recipiente A. Vocês vão adicionar água oxigenada apenas. O que é um recipiente? Pode ser um copo, pode ser aquelas vasilhas de sobremesa. O importante é que os 3 recipientes sejam iguais. Pode ser um copo mesmo de vidro, tá? De preferência. Então, você vai colocar num copo apenas água oxigenada. No outro copo, que é o recipiente B, você vai adicionar água oxigenada com batata inglesa. A batata inglesa é aquela batatinha que a gente compra, a gente gosta de batata frita, né? Aquela mesma. Você vai pegar essa batata, descascar ela, cortar em cubos menores e vai colocar no recipiente B com água oxigenada. No recipiente C, aí aqui, pessoal, vocês vão fazer de acordo com a possibilidade. Tá? Se der, ótimo. Se não der, se não for possível, vocês vão fazer só o A e o B, ok? Porque a água oxigenada, você compra ela, é fácil de ser adquirida, né? De preferência, a água oxigenada que não seja cremosa. Veja se você consegue. Você vai adquirir isso em farmácia. Já o iodeto de potássio, que é o KI, a gente compra em farmácia. Não sei qual que é a disponibilidade da farmácia e da cidade de vocês e também não sei qual que é o preço, tá? Os preços vão variar aí de R$ 15 até R$ 40, R$ 50. Se tiver caro para você, não precisa de fazer a letra C. Se vocês quiserem juntar, por exemplo, o pessoal do polo e comprar um frasco e cada um pegar um pouquinho, pode fazer isso. Agora, eu não sei qual que é o contato de vocês, tem a questão da pandemia, né? E às vezes a coisa é um pouquinho mais difícil. Então, se não der, pessoal, não faz o recipiente C, não tem problema, faz o A e o B apenas, ok? Então, as dicas para esse experimento. Então, preencha os recipientes com o mesmo volume de água oxigenada. Tenta comprar água oxigenada líquida que vende em farmácia. Ok? O mesmo volume do recipiente A e B. O A é só água oxigenada, o B você vai colocar a batata descascada e cortada em cubos. Se você tiver condições, aí você vai fazer o recipiente C, que é água oxigenada com iodeto de potássio. O iodeto de potássio é um sal, ele é sólido. Aí você adiciona os dois e mistura. Aí a gente vai observar os 3. Primeira dica, preencha os recipientes com o mesmo volume de água oxigenada. Então, você vê, você comprou 200 ml, então você pega um copo menor e coloca mais ou menos aí 70 ml em cada um. Ótimo, aí você faz o experimento. Tente adicionar a batata inglesa e o iodeto de potássio no mesmo instante, para você comparar os dois, tá? Aí você vai colocar antes, depois, compara, tira foto e observa. E aí nós temos algumas perguntinhas que vocês vão ter que fazer para mim e enviar. Então vamos lá. Questão 1. Descreva o que for observado nos recipientes A, B e C. O que você observou? Se não fez o C, pessoal, não tem problema. Se você for comprar R$ 20, R$ 50, não compre, pessoal. Não precisa de fazer. Só se estiver fácil, se estiver tranquilo, se for possível. 2. Em algum recipiente há desprendimento de gás? Qual deles teve desprendimento de gás? Aí você vai anotar. Se mais de um recipiente desprende gás, em qual haverá maior desprendimento num tempo de 20 segundos? Então, em 20 segundos, você observando A e B, qual que desprendeu mais gás? Aí você vai anotar. Se houve desprendimento de algum gás, temos como descobrir que gás foi formado? E aí? Eu consigo determinar que gás é esse que foi formado? E aí, isso vai fazer parte agora da pesquisa de vocês. Aí vocês vão estudar que composto que é esse que é a água oxigenada, qual que é a fórmula química dele. Vamos avaliar o que está sendo liberado.
Qual a reação que está acontecendo? Aí vai fazer parte da pesquisa de vocês, ok? Depois, tocando os recipientes A, B e C, você vai pegar o copo e segurar ele por fora, não precisa de colocar o dedo lá dentro, por fora. Você vai me dizer sobre a energia. Qual se ele aqueceu, se ele resfriou, que tipo de reação? É uma reação endotérmica, é uma reação exotérmica, está liberando energia, está absorvendo energia. Tá? 6. Para que serve a batata inglesa e o iodeto de potássio no B e C? Qual que é a função deles? O que está acontecendo lá nessa reação? Aí vocês vão pesquisar. Gente, não, eu estou aqui como professor, e aí algumas pessoas perguntam aí, né, e querem tudo mastigado. Não, estou aqui para facilitar o aprendizado de vocês. Mas aí vocês é que tem que correr atrás, vocês é que tem que pesquisar na internet, em livros. O curso à distância, ele é feito dessa forma. É uma modalidade diferente. Cursos superiores em si mesmo já faz com que o aluno que corra atrás, o professor é orientador. E quando é à distância, esse processo ele é ainda mais intenso. Então, vocês têm que se acostumar a caminharem aí com as próprias pernas. Então, pesquisem, se precisar de ajuda, aí você pode me procurar. Escreva a equação química balanceada para a decomposição da água oxigenada. Ou seja, é o que está acontecendo. Você está decompondo a água oxigenada, está liberando gás, monta essa equação e balanceia ela, conforme vocês já estudaram. A decomposição da água oxigenada é uma reação endotérmica ou exotérmica? Vocês vão me responder. Então, isso daqui, ó, vocês vão fazer o experimento, tirar fotos e vai responder isso aqui para mim. E vai postar. Ok? Lembrando, faz o A e o B. Se der, faz o C. Certo? Então, esse é o primeiro experimento. Agora vamos para o segundo. Sim, vocês têm que fazer os dois experimentos, vocês vão realizar eles ao longo da semana, tá? Responder essas perguntas e postar para mim até domingo que vem, sem ser esse fim de semana do próximo. Atividade 2. Análise com comprimido efervescente. Esse comprimido pode ser vitamina C, mas vitamina C é cara. Então, compra Sorrisal ou qualquer desses para estômago que é mais barato, tá? Se vocês quiserem quebrar ele ao meio ou em 4, não tem problema, tá? Aqui embaixo na dica está falando de pesar em uma balança. É claro que a maioria de vocês não vão ter balança em casa, né? Se a gente fizesse isso no laboratório, a gente pesaria na balança, mas aqui, como vocês não têm balança em casa, não tem problema. E na escola que vocês vão trabalhar, também, se não tiver laboratório, não tiver balança, não tem problema. Você só vai quebrar o comprimido de forma que eles tenham tamanho parecidos. Aí nós vamos fazer o seguinte experimento. Tá? Então, pode ser o comprimido de Sorrisal, mas pode ser o mais barato que tiver. O comprimido, por exemplo, para estômago, né? O antiácido, o mais barato que tiver. Aí, no recipiente A, você vai colocar água morna com um pedaço de comprimido. O B, você vai colocar água gelada com um pedaço desse comprimido, né? De Sorrisal. C, água morna com um Sorrisal inteiro. E água morna com um Sorrisal triturado. Tenta colocar mais ou menos as mesmas quantidades. Por exemplo, entre A e B, você vai quebrar em 2 pedaços. Um você faz o A, o outro faz o B. O outro, que é o C e o D, você pode pegar um inteiro e o outro você vai colocar ele triturado. Você vai usar aqui o quê? 3 comprimidos efervescentes. O primeiro você quebra pela metade, faz o A e o B. O segundo, você vai fazer o C, colocando o inteiro. E o terceiro, você vai colocar em um D, ele triturado. Observações. Primeiro, tente colocar volumes iguais de água. Faça o experimento. Se precisar, repete eles. Então, às vezes, compra uma quantidade, compra 6 comprimidos, por exemplo. Tá? E aí, às vezes, você precisar, refaz o experimento. Para diminuir o número de comprimidos revercentes, você pode cortá-los, né? Como falei anteriormente. Não precisa de pesar. Então, vocês vão fazer e vai
verificar o tempo, quanto tempo que ele demora para solubilizar no recipiente A, B, C e D. Então, você vai comparar os tempos, tá? Ou você coloca no mesmo instante, ou então você marca com o cronômetro. O interessante é você fazer A e B no mesmo instante, observar, e C e D também no mesmo instante. Aí tem as perguntas que vocês vão responder para mim, vai tirar fotos se vocês quiserem, tá? E vai me enviar. Considerando os recipientes A e B, onde o sorrisal se desfaz mais rapidamente. Por quê? Qual deles vai se desfazer? Vai ser com a água quente ou a água gelada? Entre os recipientes C e D, onde o sorrisal se desfez com mais rapidez? Aquele triturado ou inteiro? Por quê? Aí você vai dar a sua visão. Aí depois você começa a pesquisar, pode olhar em outros materiais. Nos recipientes observados, houve desprendimento de gás? Se houve, é possível afirmar que gás é esse? Que gás que é formado nesse desprendimento? Para isso, tem que ver qual que é a composição desse comprimido. Aí você vai descrever de uma maneira a confirmar o desprendimento de gás formado, ou seja, você vai pesquisar e vai fazer a reação química com a liberação de gás. Aí você vai investigar a composição química do sorrisal e descreva a reação química, mostrando aí qual gás que é formado, que é desprendido, ok? Vai fazer a reação, né, e balancear ela. Tudo bem? Então, é essa atividade 1 e 2, que é a tarefinha de casa aí para vocês. Tá? Então, vocês vão responder essas perguntas. E para responder, vocês vão ter que pesquisar na literatura. E aí a gente entra aqui nos fatores que influenciam uma reação química. Por exemplo, aqui, ó. No churrasco ou numa situação como a figura ao lado, ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração do gás oxigênio. Então, quando eu coloco o ventilador, quando eu pego alguma coisa para ficar abanando, é para aumentar a quantidade de oxigênio. Quando aumenta a quantidade de oxigênio, eu favoreço a reação de combustão, e aí o fogo ele pega mais rápido, ele aumenta. Por quê? Aumentei a concentração do oxigênio. Ou seja, quando eu aumento a concentração de um dos reagentes, eu aumento a velocidade da reação, porque aí a colisão acontece com maior frequência. Por isso, o aumento da concentração de um reagente aumenta a velocidade da reação. Por isso que quando a reação está lá no finalzinho, a velocidade é baixa, porque eu tenho poucos reagentes. No início, a velocidade é alta, porque eu tenho muitos reagentes. Então, quanto maior a concentração de reagente, maior a velocidade da reação. Fatores que influenciam a velocidade da reação. Por exemplo, a temperatura. Para que serve a temperatura? Para reduzir a velocidade das reações de deterioração. Então, temperaturas baixas reduzem a velocidade das reações e assim conservam os alimentos. Por isso que a gente coloca esses alimentos dentro da geladeira, como eu falei anteriormente. Fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Aí nós temos aí, ó, as batatas, superfície de contato. Você quer cozinhar as batatas? Você vai colocar a batata inteira? Não. O que eu posso fazer para que a batata cozinhe mais rápido? Eu aumento a superfície de contato, ou seja, eu corto a batata em cubos menores. Automaticamente ela vai cozinhar mais rápido e você vai economizar gás, economizar energia térmica através do gás. Então, se você fatia ela, você aumenta a superfície de contato e cozinha mais rápido. Então, eu falei sobre fatores em geral. Se eu aumento a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade. Se eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade. Se eu aumento a superfície de contato, aumenta a velocidade. Na reação, como que eu aumento a superfície de contato? Eu coloco uma agitação. Então, se eu tenho um becker, quero uma reação para produzir o biodiesel, eu aumento a temperatura e coloco um agitador. A agitação vai fazer com que a possibilidade das moléculas colidirem com uma outra seja maior. E assim a velocidade é maior.
Isso a gente chama do princípio de Le Chatelier, nas reações químicas, que fazem com que as reações, né, são fatores externos que influenciam a velocidade das reações. Catalisador químico, né, eu falei anteriormente, só um pouquinho aqui, já para a gente fechar a aula de hoje, né? Esse catalisador ele tem a finalidade de acelerar essas reações. Por exemplo, o tioglicolato de amônio, né, que é muito utilizado nos produtos de beleza, nos alisantes em geral, né, nós adicionamos o catalisador, e esse catalisador ele vai acelerar essas reações químicas, né, fazendo com que você tenha o efeito dos produtos para cabelo em geral. Tem curiosidade? Veja, a química está em tudo. Então, vão pesquisar sobre esse reagente, coloca na internet, lê como funciona, quais são as reações que acontecem, como que ele consegue fazer, por exemplo, esse processo de alisamento do cabelo, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho. Então, nós temos os catalisadores químicos que são utilizados em várias outras situações. Por exemplo, nós temos o catalisador que é adicionado no cimento, que vai fazer com que o cimento ele seque rapidamente ou ele demore para secar. O que vai fazer isso são os catalisadores. Então, o catalisador é aquele que dá energia de ativação e acelera a reação. Por exemplo, na produção do biodiesel, eu coloco o catalisador que vai acelerar essa reação. Então, são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas sem serem efetivamente consumidas. Os catalisadores podem ser regenerados após a reação acontecer ou se perder. Então, você tem as duas possibilidades, tá? Então, por exemplo, são os catalisadores das colas epóxi, aquela Durepox. Você tem aquela parte escura e a clara. Você mistura os dois, aí você formou a sua resina que vai solidificar. Enquanto você tem eles separados, eles não vão endurecer. Então, assim, o objetivo foi falar dessas características, né? As contas para isso vocês vão estudar lá na disciplina de cinética, tá? E só trazendo alguns conceitos, né? Como, fazendo um resumão da nossa aula, quanto maior o número de colisão, maior a velocidade da reação. Quando maior a temperatura, maior a agitação, maior o número de choques, maior a velocidade da reação. Quanto aumenta a superfície de contato, seja cortando o material em pedaços menores ou a agitação do meio líquido, aumento a velocidade de reação, porque aumenta o número de choques. Okay? Concentração dos reagentes, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade dos choques, maior a velocidade. Catalisador, ele aumenta a velocidade da reação porque ele atua diminuindo a energia de ativação. A energia de ativação, que às vezes é alta, vai ficar baixinha. Se a energia fica baixa, a reação acontece rapidamente. Então, catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação porque ele diminui a energia de ativação e assim você acelera a reação, aumentando a sua velocidade. Ok? Chuva ácida, né? Depois vocês vão pesquisar um pouquinho sobre as chuvas ácidas. A chuva ácida gera um grande problema para o ambiente, porque ele faz com que esses peixes eles morrem, né, pela acidificação do pH dos rios. Além disso, as esculturas, né, especialmente quando a gente pega a Europa, que tem tantos locais bonitos aí, que foram construídos há séculos e séculos, as chuvas ácidas, que vai promover essa degradação, acaba comprometendo aí também essas esculturas. Mas, além disso, ela gera problemas na agricultura e em vários outros setores, tá? Então, a chuva ácida, o que acontece? Olha, a chuva ácida ela se dá a partir da poluição, tanto da liberação do gás de óxido de enxofre, né? Além disso, você tem os óxidos de nitrogênio. Então, eles reagem entre si, formando ácido nítrico
e ácido sulfúrico. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido sulfúrico, desses gases que são gerados pelos veículos, os carros movidos a diesel têm um alto teor de enxofre, libera muito dióxido de enxofre. E as indústrias, em geral, também as fábricas, liberam muitos compostos de nitrogênio. Isso promove as chuvas ácidas. Também só para vocês conhecerem um pouquinho, ok? Então, finalizamos a nossa aula, tá? Eu vou mandar o material para vocês e fica aí as atividades. Então, vocês vão fazer o experimento 1, 2, tá? Vão responder as perguntas e vão mandar para mim. Vai postar no Ava. Eu vou montar agora a plataforma para vocês. Então, um ótimo estudo aí para todos. Tchau, tchau.